Oi lá, minha gente, estou aqui bem apresentado para refletir com você por alguns instantes sobre uma das personalidades científicas mais conceituada desse século passado e que ainda vive no presente século. 102 anos de idade, completados agora dia 8 de julho do corrente ano, filósofo, sociólogo, antropólogo, escritor com mais de 70 livros publicados, presente em várias universidades do mundo como palestrante, professor visitante. Eu estou falando do Dr. Edgar Morin, pai do pensamento complexo. Edgar Morin, crítico do conhecimento organizado, como nós temos aqui no Ocidente, acredita que a educação, no modelo como ela é ofertada nas escolas, não nos torna pessoas melhores e nem mais felizes. De acordo com Morin, tem que haver uma reforma, primeiro do pensamento e depois uma reforma da educação. Porque, de acordo com esse parisiense, a educação precisa fazer sentido no nosso dia a dia. O acúmulo de conhecimento adquirido nos anos de estudos, desde as séries iniciais até o processo de formação acadêmica, precisa, de acordo com Edgar Morin, dar ao ser humano condições para tornar sua vida na existência mais significativa, mais leve, menos complicada. E no modelo como nós pensamos o mundo atualmente e educamos os nossos filhos, Morin diz que não é possível que esse saber nos ajude a mudar a nossa condição de vida, tornando-nos pessoas melhores no nosso enfrentamento das incertezas e nem no desenvolvimento do cidadão que somos. Então, Edgar propõe uma reforma do pensamento e da educação no modelo que nós temos no nosso contexto ocidental. O que Edgar Morin propõe? Na verdade, ele acredita, em conformidade com Pascal, que para você compreender o todo, você precisa compreender as partes. E para você compreender as partes, você precisa compreender o todo. É um teórico que eu gosto porque ele tem uma percepção de mundo sistêmica. Nós estamos vivendo uma educação voltada para a formação de especialistas. Eu mesmo tenho 3 especializações na minha área de psicologia. Mas o especialista, de acordo com Edgar Morin, ele pouco vai poder contribuir se a percepção que ele tem de mundo corresponde apenas ao seu contexto de especialização. Se eu quero explicar o mundo a partir do meu território, do meu olhar, da minha percepção bairrista, aqui, do meu contexto acadêmico, a minha explicação não poderá atender
às indagações do tempo presente, porque nós estamos vivendo em um mundo integralizado, sistemicamente conectado. Então, para você dizer que está pronto para falar a um público, para ditar algum estilo de vida, você precisa sair dessa caverna de sua especialização e analisar o mundo de fora desse espaço de domínio de uma ciência ou de uma área de conhecimento, tentando entender o contexto a partir do uso de várias lentes de percepções. Você precisa olhar para o mundo, como diz o homem sábio, é aquele que consegue entender o mundo a partir de várias culturas. Isto é, se você quer explicar o mundo, você tem que conhecer o todo. Mas para você conhecer o todo, você tem que conhecer as partes. Como você vai conseguir dar conta das dúvidas, das incertezas, dos desafios que nos está impostos na nossa sociedade, se a sua leitura de mundo contempla apenas a sua área de pesquisa, sua área de atuação? Não é possível. Por exemplo, a Bíblia é um livro que compõe a estrutura do saber científico, filosófico, artístico, religioso. Porém, quando a maior parte das pessoas que são leitoras da Bíblia vai explicar um fenômeno psicológico, sociológico ou até religioso, explica apenas a partir do seu entendimento teológico. E é necessário que a explicação sobre o homem vá para além desse sujeito que transcende. O homem é um ser biológico. Ele funciona a partir de um cérebro com bilhões de neurônios, fazendo conexões e sinapses entre milhões de células. É um sistema neuroquímico. Eu não posso explicar o ser humano a partir de um olhar apenas teológico. Eu preciso ter a humildade de escutar os batimentos cardíacos desse homem, a respiração desse homem. Eu preciso conhecer a temperatura do corpo desse homem. Eu preciso conhecer a estrutura óssea desse homem. E não somente, eu preciso conhecer as interações, como o homem se organiza, se agrupam e quais as necessidades são supridas nesse ajuntamento, nessa convivência grupalística. Mas não somente isso, eu preciso entender esse sujeito humano também a partir de um olhar psicológico. Cada indivíduo é único e vai responder de forma singular a um abraço, a um afeto, a um acontecimento. Como é que eu vou tentar dar conta desse mundo tão cheio de dúvidas, de questionamentos tão complexos, se eu penso o homem apenas como um ser que tem experiências de transcendência? Eu não vou dar conta. Então, é o que Edgar Morin nos propõe.
pensar a vida humana olhando para cada sujeito como um ser único, que no contato, no convívio com outros, sua singularidade vai contribuir com a singularidade do outro. E assim podemos ter uma sociedade que se provê do coletivo, não desprezando o indivíduo. Então, o todo precisa ser compreendido para que a parte seja também conhecida. Eu tenho aqui esse livro Cabeça Bem Feita. O Dr. Edgar Morin entende que o conhecimento acumulado não pode apenas encher a nossa cabeça. Ele precisa contribuir para que a nossa cabeça, provida desse conhecimento, torne-se uma cabeça bem feita que é capaz de dar respostas às indagações mais complexas, às dúvidas, às incertezas. Cabeça bem feita. Edgar Morin acredita que uma cabeça não pode apenas estar cheia de conhecimentos, ela precisa, através desses conhecimentos, estar provida de recursos para desatar, na minha linguagem, os nós emocionais existentes, tornando o humor das pessoas deprimido, eufórico, ansioso, estressado. Esse saber que a gente acumula precisa resultar em recursos para uma convivência eu-tu que seja capaz de proporcionar uma experiência emocional prazerosa e não uma experiência dolorosa, conflitada. Então, professor Edgar Morin, nesse livro Cabeça Bem Feita, tem um posicionamento muito claro acerca dos déficits da educação no formato em que nós estamos oferecendo aos nossos filhos e do pensamento que já desenvolvemos e temos internalizado acerca do que é o homem, do que é o mundo, aquilo que nós temos de recursos para explicar a vida. Não corresponde com a necessidade que nos apresenta nessa sociedade tão carente. Esse professor, com essa ideia de reforma do pensamento, da educação, fez parte, acho que em 2007, do governo francês como um dos cientistas que faziam parte de um conselho cuja finalidade era observar e desenvolver estratégias que pudesse reformar aquele modelo de educação ensinado nos ginásios. Então, é um grande mestre, um grande cientista que vale a pena você estudar. Eu trabalho o pensamento do professor Edgar Morin na formação que nós oferecemos de design e terapeutas ecológico das emoções. Nós trabalhamos o material dele dentro da disciplina da visão de homem e de mundo nesse contexto da formação. Edgar Morin nos ajuda a nos tornarmos aprendizes que utiliza desse saber para dar respostas às muitas indagações do nosso tempo, e não apenas internalização de um saber que nos torne cabeça cheia, mas sem nada de aproveitamento daquele saber.